Boa noite. Vamos falar de derivação numérica, conteúdo da disciplina de cálculo numérico. Professor Alexandre Lopo, nossa equipe formada por mim, Elisângela Brandão, Reinaldo Almeida e Walter Ney. Antes de falarmos das fórmulas em si, é importante lembrar que as técnicas de derivação e integração numérica nasceram da interpolação. Então, grandes nomes da matemática, como Cavalieri, Gregori, Isaac Newton, Simpson e Gauss, contribuíram para desenvolver os métodos que usamos até hoje. Ou seja, a derivação numérica é fruto de séculos de estudo para resolver problemas matemáticos práticos quando não temos a função de forma exata. Então, a derivação numérica ela é usada quando não temos a função de forma explícita. Em vez disso, trabalhamos apenas com um conjunto de pontos que pertence à função. E isso acontece em muitos casos reais. Por exemplo, quando os dados vêm de medições experimentais. Também é usada e útil quando a função não é derivada em todo o seu domínio ou quando a derivada não pode ser obtida na forma trivial. Em resumo, que podemos dizer que é uma ferramenta prática para lidar com situações em que a matemática pura não é suficiente. Aí agora nós vamos relembrar um pouquinho sobre a definição de derivada. Seja uma função f de x e um ponto P na curva, se pegarmos o ponto Q próximo de P, a reta que passa por P e por Q é chamada de secante. À medida que Q se aproxima cada vez mais de P, essa secante ela vai se tornando a tangente em P. Então, veja, o coeficiente angular dessa reta, quando Q está mais próximo possível de P, é justamente a derivada da função em P. E se chamarmos o h, a distância entre P e Q? Quanto menor for esse h, mais perto do ponto Q estará de P. Isso nos leva à definição formal de derivada como limite. Então, é essa ideia do limite que as fórmulas de diferenças finitas tentam aproximar quando trabalhamos apenas com valores discretos. Vejamos aqui as fórmulas, que correspondem ao coeficiente da reta e a fórmula que corresponde aí à derivada. Relembrando, a derivada é igual ao limite de f no meu ponto A mais h, meu intervalo, menos f de A sobre h, com h tendendo a zero. Lembrando que esse h não é exatamente o zero, ele tende a zero, é um valor bem próximo, bem pequeno, tá? Para que nós possamos calcular. E aí vejamos, a derivação numérica, essas fórmulas, aqui estão na realidade as fórmulas principais, que é a progressiva, nesse primeiro quadro, está o desenho do gráfico, a regressiva e a centrada. Na prática, a escolha da fórmula depende dos dados que temos disponíveis. Vejamos aqui, primeiro, é preciso definir 3 pontos. Vamos chamar os pontos x e, eu posso chamar x e ou apenas x, e aí eu vou olhar para o antecessor e o sucessor. Se eu chamar x e, o antecessor vai ser x e menos 1 e o posterior x e mais 1. Então, essa progressiva, olhamos para frente, usamos o primeiro ponto que escolhemos é xi, mais x e mais 1, ou eu posso chamar também de h. É como se desenhássemos uma reta entre o ponto atual e o próximo ponto. Essa reta dá a aproximação da tangente, a derivada real. A regressiva, é contrário. Olhamos para trás e usamos o ponto x e o x menos 1.
É como se olharmos do ponto atual, ponto x, e o ponto anterior. Também vai gerar aproximação da inclinação. E a centrada, aqui, nós fazemos um equilíbrio. Olhamos para frente e para trás ao mesmo tempo. Por isso costuma ser mais precisa. Vejamos aqui que na fórmula da diferença finita progressiva temos a aproximação da derivada, né? E vamos chamar x mais h menos x a essa variação de h. Então, na fórmula vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h. E para a diferença finita regressiva, a nossa aproximação da derivada vai ser dada por f de x menos f de x menos h sobre h. E na central, observe que eu tenho dois intervalos, né? Eu tenho esse intervalo 1, intervalo 2. Então, a minha aproximação vai ser dada por f de x mais h menos f de x menos h sobre 2h. E aí nós conseguimos já demonstrar para vocês as fórmulas da derivação numérica e vamos entrar com uma atividade, um exemplo prático com o Reinaldo. Não vamos usar o limite, vamos usar o h quanto menor possível. O h é um instrumento de uma função. Calcular a derivada da função f de x igual a lnx para x igual a 1,8 com h igual a 0,1 e 0,01 e comparar com o valor real da derivada. Aqui temos a função ln, aqui tem o ponto 1 sobre 8, o ponto 1,8 corresponde a 1 sobre 1,8, que gera esse resultado aqui. Aqui tem, se eu usar para h 0,1, na fórmula de aproximação da derivada, eu vou ter uma aproximação 1,8 aproximado ln, 1,8 mais 0,1 menos o ln 1,8 sobre 0,1 igual a ln 1,9 menos ln 1,8 sobre 0,1, que corresponde a esse valor aqui. Se eu usar para h 0,01, usando a fórmula de aproximação da derivada, eu vou ter o ponto 1,8 aproximadamente ln 1,8 mais 0,01 menos 1,8 sobre 0,01, que é igual a este valor correspondente aqui. Há erro na casa do centésimo e um erro na casa do milésimo. Então, quanto menor for o H, melhor é seu ajuste no valor real. Meu nome é Walter e vou falar agora sobre algumas ferramentas que podemos utilizar para nos auxiliar na elaboração de cálculo numérico. Vou começar com o Scilab. O Scilab é um software científico para computação numérica, semelhante ao MATLAB, pois ele não fornece um poderoso ambiente computacional aberto para aplicação científica. E o Scilab ele é distribuído gratuitamente desde 1994 pela internet. Pronto, para começarmos, eu vou utilizar o site GBT. Pronto, a partir do site GBT, vou criar uma função. A partir desta função, eu vou pedir que o site elabore um código para o Scilab. Aqui está meu código. Vamos abrir o Scilab. Colamos o código e pedimos para executar. Após a execução, podemos definir alguns pontos. A definição da função x elevado à quarta seno x. Pronto, o Scilab ele implementa uma função derivada usando a diferença central.
Aqui está. F de x mais h menos f de x menos h. Pronto. A partir daí, ela calcula a derivada num ponto. Aqui está. X igual a 2. Aqui temos h igual a 0,001. Passo pequeno. Ela faz uma comparação analiticamente da derivada. 4x elevado à terceira, seno x, mais x elevado à quarta, cosseno x. E o quinto ponto, ela mostra o erro. Aqui está. Bom, a partir da utilização da inteligência artificial com o Scilab, nós também temos outra ferramenta, que é o Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Nós clicamos. Vamos aqui em Matemática. Vamos para a parte de Cálculo e Análise. Pronto. Em Cálculo e Análise, nós temos aqui do lado esquerdo a opção de calcular as integrais. Aqui está. E no lado direito, nós temos aqui a derivada, que é o que nos interessa. Nós podemos calcular a primeira derivada, a segunda derivada. Vamos pegar a primeira derivada, a derivada que nós estávamos trabalhando no Scilab. Aqui temos a função derivada. Aqui ele nos dá já a função derivada, que é a anterior. X à quarta cosseno x mais x à terceira cosseno x. Aqui temos os pontos, as aproximações. E aqui nós temos o cálculo, justamente, da integral indefinida. E aqui nós temos a integral definida também, eles nos dão esse ponto. E aqui está o valor. Pronto. Aí está a nossa apresentação com as ferramentas que podemos utilizar em conjunto com a inteligência artificial para nos facilitar na elaboração dos cálculos. Nós utilizamos o site GPT, mas você pode utilizar outras inteligências artificiais com o intuito de gerar o código e você está utilizando no Scilab. Mostramos também o Wolfram Alpha. E se você preferir, você tem também o MATLAB, bem semelhante ao Scilab. Ficamos por aqui. Boa noite.